A sua empresa está até vendendo, mas você não consegue crescer. E talvez o problema seja o preço. Entenda por quê. Vem comigo! Eu sou Flávia Paixão, fundadora da Empreender com Paixão. Aqui o foco é gestão e vendas para pequenos negócios, sem romantizar o empreendedorismo. E nesse vídeo você vai entender na prática como preço, gestão, vendas e marketing, gente, se conectam. E você precisa ajustar o seu negócio para crescer e ter resultado. Preço sem gestão não sustenta o crescimento do negócio. Talvez você não acredite, mas aquele preço de vendas que você vem aplicando no seu serviço, seu produto, talvez esteja bloqueando o crescimento da sua empresa. E dependendo do modelo do seu negócio, isso pode até funcionar. Quando você trabalha com a margem pequena, pensando em vender, ganhar em escala. Mas para isso, é importante que você tenha um alto giro e também tenha um processo muito enxuto para que você não aumente os seus custos e com isso o seu negócio tenha retorno. Isso acontece muito, pessoal, no mercado de varejo, que funciona nessa lógica, mas aí existe muita gestão. Mas quando você empreende, é um pequeno negócio e que você vai ganhar por cada venda, se você não tiver um olhar para a operação, se você não tiver uma boa organização em processos, isso vai virar prejuízo. Porque sem uma boa gestão, qualquer desvio na sua empresa vai pesar. Uma devolução, um desperdício, um custo que sobe, um preço sem estratégia não sustenta o crescimento de um pequeno negócio. E aí eu já quero começar com uma reflexão. Eu quero que você me responda agora, de preferência por escrito, mas se não tiver, você pode aí imaginar, ter uma ideia. Quando você vende por cada produto ou serviço, quanto é que sobra de verdade por cada venda? Você tem isso aí, você tem todos os custos que envolvem o seu produto, o seu serviço? Se você não sabe, não tem exatamente esse número, esse é um problema da gestão que você precisa corrigir. Entenda o seguinte, que o erro do preço vai travar o seu negócio. E a maioria das empresas travam nesse momento mesmo, na formação de preço, de estruturar, de conhecer os seus custos. Muitas vezes o que acontece? Um pequeno negócio, ele começa em casa, tendo uma própria estrutura, um custo bem diluído, confundindo a lei da pessoa física com a pessoa jurídica. Você que é dono do negócio também é mão de obra, trabalha para a empresa. Então, nesse início, o preço vai funcionar. As vendas vão entrar. E parece que está ele tendo aquele fluxo gerando dinheiro. Mas quando a empresa começa a crescer, tudo vai mudando. Você passa a ter aluguel, a pagar mais imposto, o sistema, muitas vezes de gestão que é necessário, uma equipe, alguém que ajude você nos processos. E aí você tem muitas vezes duas situações. Tem gente que não cresce, fica ali naquele gargalo, trabalhando em casa porque não tem como bancar o crescimento dessa estrutura, e tem quem cresça, contrate ali, aumente a estrutura, mas diminui tanto a margem de ganho pelo serviço ou produto, que muitas vezes é um tiro no pé, ou vai prejudicar o seu negócio. E o que eu mais vejo quando isso acontece, nesse crescimento de estrutura e que o preço precisa acompanhar, é o cliente reclamando. Ah, tá caro. Por que você aumentou? Na verdade, você passar para o seu preço todo esse custo que você tem. E aí você entra num ciclo vicioso muitas vezes, que é troca de dinheiro, porque você fica ali segurando aquele aumento para que o seu cliente não fuja. E isso é um grande risco. E aí eu quero que você pense o seguinte hoje, quais são os custos que você tem no seu serviço que não existiam quando você começou. E eu quero que você marque quais deles hoje estão contidos na formação do seu preço atual. Quais produtos ou serviços estão com preços defasados. É muito importante você ter essa visão. E como ajustar, Flávia? Você deve estar pensando nesse preço com estratégia, porque eu estou achando que o meu está defasado. Primeiro ponto é você não partir do achismo. Você precisa realmente entender os custos reais do seu negócio, da sua operação. Qual é seu custo fixo? Qual é seu custo variável? Perda, gente, que as pessoas não monitoram, não olham. Eu já falei aqui no canal sobre esses pontos que são essenciais para você não perder dinheiro. Retrabalho, horas improdutivas, espaços improdutivos dentro do seu negócio. Tudo isso você precisa visualizar. E o segundo ponto, escolher como esse negócio vai crescer. Ou ele vai crescer com giro, você vai ter uma margem pequena, mas vai vender em grandes quantidades, ou você vai melhorar a sua margem. Muitas vezes, giro tem uma margem menor,
quando você tem uma margem maior, muitas vezes esse giro é menor. Vai depender do tipo de negócio, tá? Tô trazendo aqui só uma ideia para você compreender e ajustar o seu negócio para a estrutura que você tem. Contudo, quando você trabalha uma margem maior, é necessário você trabalhar no seu negócio posicionamento, uma melhoria da entrega, percepção do cliente, porque você sai daquele cliente que só quer preço. E muitas vezes o empreendedor erra por tentar baixar preço sem a gestão financeira ideal. Tem todo esse mapeamento de custos e despesas que tem no seu negócio e perdas. E aí você vai definir. Seu modelo vai ser giro, muita entrada e saída, e ali você vai ter uma margem mais apertada, ou você vai preferir trabalhar em um modelo onde você tem uma margem maior, você tenha, digamos, até vai investir em marketing para ter uma percepção de cliente, para que o cliente valorize mais o seu produto e você tenha um melhor atendimento, um melhor produto, um melhor serviço. E um outro ponto aí que faz com que muito empreendedor venda e perca dinheiro é o seguinte: existe uma diferença entre aumentar o preço e reajustar o preço, tá, gente? Muitas vezes você vai fazer reajustes, por quê? Porque aumentou a gasolina, porque tem inflação, existem outros custos que você, na sua cadeia, que houve uma mudança de preço, aumentou o preço, e você vai repassar isso para o cliente, vai repassar para o seu produto, para o seu serviço. Isso é reajuste, não é aumento de preço. É importante você compreender, porque até nas suas análises anuais, mensais, você tem que fazer esse levantamento para fazer o reajuste correto. Ou seja, o seu preço ele vai ter que acompanhar todas essas mudanças no mercado, de insumo, taxas, aluguel, porque se você não muda o preço, o seu negócio não cresce. Você vai manter uma estrutura maior, custos maiores com o mesmo preço, e isso vai diminuir a sua margem. Então é aí que muitas vezes os donos e donas de negócios não conseguem crescer porque, com medo de perder cliente, não faz o reajuste necessário para não perder margem. Então não adianta você vender mais. Se você está vendendo mais e muitas vezes tendo prejuízo ou com a margem cada vez mais apertada, esse é um erro cometido nesse processo. E aí você deve pensar, tá, Paixão, e como é para aumentar o preço? Eu quero aumentar o preço. Aumentar o preço é quando você entrega algo a mais, você entrega algo melhor, que melhora o seu serviço, que melhora o produto, e o cliente percebe, tá? O cliente precisa perceber. Necessário, nesse caso, que você faça uma comunicação. Você use o marketing. Marketing, gente, não é postagem no Instagram apenas, de forma isolada. É você comunicar. É você fazer com que o cliente perceba que o seu produto melhorou, que você tem uma estrutura, que você tem um diferencial competitivo. O cliente ele vai, a partir disso, perceber esse valor. E o preço deixa de ser um número. Só que o problema é que muita gente, muitos empreendedores, tentam aumentar o preço sem trabalhar essa percepção de valor. E aí o cliente sente. E quando o cliente sente, ele vai dizer, tá caro. Não é uma grande questão. Quando você presta um bom serviço, o cliente vai dizer, não, essa pessoa é boa, eu gosto do serviço dela. Ou então o produto é bom, vale a pena. Muitas vezes o cliente já tem essa percepção. Então é importante que você veja isso. Porque quando você segura o preço por medo de perder cliente, por medo da reação do cliente, você acaba pagando essa conta. O seu negócio, na verdade, paga essa conta. E o que acontece? Uma margem apertada, e qualquer mudança no mercado, seu negócio é totalmente prejudicado. Então, o preço que você define para o seu negócio é o que sustenta ou quebra a sua empresa. E o marketing é o que constrói valor diferencial para o seu negócio, já que o cliente percebe. Então, antes de você mexer em qualquer número aí, entenda, isso aí é reajuste ou eu estou realmente aumentando o preço? Tenha essa clareza, tenha esse direcionamento. E agora eu quero trazer uma tarefa para você colocar em prática. Mas antes disso, eu quero que você me diga, esse conteúdo tá te ajudando? Tá te dando uma direção? Se sim, curte, porque isso ajuda o YouTube a entender a relevância desse canal e fortalecer o Empreender com Paixão. Então agora vamos para as tarefas. Você tem um critério claro de revisão e reajuste de preço? De quanto em quanto tempo acontece? Como é que você faz? Quais são os índices que você usa? Então, um outro ponto é, olhe para a sua comunicação. Você mostra o seu diferencial ou suas redes sociais, que muitas vezes é onde as pessoas hoje se comunicam com o cliente, passa apenas uma percepção
percepção de catálogo. E aí eu quero que você entenda o seguinte: o que é fazer uma empresa crescer na prática? Tudo isso aqui que a gente falou, até sobre preço certo, margem, ajuste, reajuste, marketing, gestão, leva a um ponto central. O que afinal é crescer na prática? Crescer, gente, não é só faturar mais. Seu negócio pode faturar mais, contudo, mascarar os prejuízos, mascarar os problemas. É importante você pensar em lucro, ver se o seu negócio tem lucro. Eu já expliquei aqui também no canal. O lucro é essencial para a sua empresa crescer porque te permite investir. E quando você pensa em investir, é contratar pessoas, é melhorar seus processos, é comprar equipamentos melhores, é reforçar seu marketing. Então agora preste atenção no seguinte: se todo mês você precisa esperar o dinheiro entrar para decidir o que é que dá para pagar, o que é que não dá para pagar, isso não é crescimento, isso é sobrevivência. E é aqui que tudo se conecta. E eu quero que você entenda: crescimento só acontece quando o seu preço sustenta a sua estrutura. A gestão organiza esses números, esses dados. Tem um lucro, não tem um lucro? Qual é a minha margem? Qual é a minha perda no meu negócio? Você precisa entender isso. As vendas geram resultado e o marketing, gente, é o que sustenta a percepção de valor que o cliente tem. E se você tem falhas nesse processo, seu negócio pode até girar, mas ele não vai evoluir. Crescer uma empresa é sair desse modo de apagar incêndios, sair do amadorismo. Então, como é que você sai desse amadorismo? A primeira coisa é você responder algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Você sabe quanto é que sobra de cada venda? Seu preço acompanha a sua estrutura atual? Você já escolheu o seu modelo de crescimento? É margem? É giro? Margem apertada? Com redução de custos? Você já ouviu falar em empresas de low cost, né? Que são empresas de baixo custo para poder oferecer um preço melhor. Mas com isso o cliente sabe que o serviço não vai ser tão bom. Então, ok. Então é importante você ter essas respostas. E aí eu tenho um recado direto para você: se profissionalize, estude, isso é importante, e vá aplicando o que a gente está discutindo aqui no canal da Empreender com Paixão, porque conhecimento parado não muda o seu resultado. E se você quer caminhar para o seu crescimento, eu tenho um convite para te fazer. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, a gente tem aqui a live Segundou com Paixão. Eu estou ao vivo aqui te esperando para a gente bater um papo, tirar dúvidas, eu conhecer melhor quem é você que está aí por trás da telinha e a gente ter essa troca. E toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal para você melhorar a gestão e as vendas do seu negócio. Então aproveita, faz um Paixonflix, ativa as notificações e assume o compromisso com o seu negócio para crescer, gente. Não deixa passar essa oportunidade. Se esse conteúdo apareceu para você, tem um motivo, com certeza. E parabéns se você chegou até aqui. Isso mostra que realmente você quer se profissionalizar, você quer crescer. E se você quer ir mais longe, faça parte do clube de membros do canal da Empreender com Paixão. Aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ferramentas aplicáveis, análises reais e a troca com outros empreendedores apaixonados que pensam como dono e querem crescer com resultado. Então saiba que você não está mais só nessa jornada. Agora você empreende com paixão. Seja membro, vem empreender com paixão!